Olá, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio do videocast Gente que Pode. Histórias inspiradoras de carreira e de vida. Eu sou Adriano Lima, palestrante, coach executivo, e hoje tenho a grande honra e felicidade de receber aqui comigo Isabela Camargo, uma pessoa a quem tive a oportunidade de conhecer de verdade agora, minutos atrás, e da qual eu sou fã de carteirinha há um bom tempo. Antes de dar boas-vindas à Isabela, quero agradecer os nossos apoiadores, patrocinadores que fazem esse nosso videocast funcionar. Muito obrigado aí ao apoio de vocês. O iFood Benefícios é o Vale Alimentação e Refeição que carrega toda a tecnologia e inovação do iFood em um só cartão. Quer ver só? Para o RH, ele tem um sistema de gestão facilitada para todo tamanho de empresa. E para o colaborador? Tem o app iFood Benefícios, que dá autonomia para gerenciar os vales. Mas que vales são esses, Adriano? Te conto. São 8 vales que formam o iFood Benefícios. Vale Refeição e Alimentação, os saldos separados do PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, e o iFood Benefícios também é saldo mobilidade, saldo cultura, saldo saúde e bem-estar, saldo educação, saldo home office e saldo livre. Ufa, para você usar do jeito que quiser. Outra vantagem da tecnologia iFood é o único vale cheio de cupons para você usar no iFood, sem contar na bandeira Elo, que passa em qualquer estabelecimento sem você ficar precisando perguntar: passa vale aqui? Por tudo isso e muito mais, vale contratar, com taxa zero. É só acessar o link ou QR Code aqui na tela. iFood Benefícios, o Vale Refeição e Alimentação do iFood. Pede para sua empresa já! Bom, pessoal, com muita alegria, de coração, recebendo hoje aqui Isabela Camargo. Muito obrigado, amiga, pela presença e a sua presença, né? Esse nome enche aqui a nossa tela. Se apresenta aí rapidamente para os nossos telespectadores. Opa. E fala aí da oportunidade de estar aqui, como significa isso para você. Então, obrigada, Adriano, pelo convite. Eu estou bem feliz em estar aqui contigo e falando com toda a sua audiência, sabendo que nós temos muito para somar e compartilhar. Embora tenhamos trilhas diversas, agora a gente se encontra e eu sei que nós dois estamos tentando a mesma coisa: educar um tema que até então ninguém queria falar. Então eu tenho certeza que essa prosa vai ser muito boa para a gente poder descascar o abacaxi, se aprofundar numa situação que poucos querem falar, mas que não tem mais como a gente fugir, né? E tem que falar, não é? Se não falasse dos problemas, resolvesse os problemas, não existiria podcast, não existiria consultório de terapia. Então, está na hora da gente, de fato, chacoalhar o tapete e ter conversas difíceis. Quando você me pergunta, né, hoje quem eu sou, eu tenho me colocado como especialista em conversas difíceis. Boa. Especialmente nas empresas. Porque nós precisamos de uma comunicação adequada para que aquilo que eu não quero falar, mas eu consiga, e assim eu avanço. Então, hoje, as pessoas me perguntam: mas você não é mais jornalista? Não, eu continuo jornalista, eu só não trabalho mais em uma emissora fechada. Hoje, eu tenho carreira solo, estou em muitos canais na internet com um único objetivo: educação em saúde mental. Se tiver espaço para falar de saúde mental, a gente vai falar de saúde mental. Senão, vai ser educação em saúde, no ambiente profissional. Então, eu também vou adequar a comunicação a cada público. Porque o que nós estamos precisando, Adriano, é de comunicação. Informação todos nós temos. Outro dia eu abri o Mind Summit, que foi um evento com o Martin Seligman, aqui em São Paulo. E aí eu até brinquei, né? Eu falei assim: gente, mas vocês vão me ouvir? Eu não sou médica, eu não sou psicóloga, eu sou especialista em comunicação. Por quê? Porque eu adoeci por não saber me comunicar comigo. E as pessoas das nossas equipes estão adoecendo por não terem espaço para comunicação. Então, sim, eu posso falar sobre o assunto porque nós estamos adoecendo e nós estamos com gravíssimos problemas dentro das empresas por falta de comunicação. Vamos falar disso e eu prometi a você que eu talvez não siga o roteiro. Mas tem um roteiro tão lindo, gente. Eu cheguei, a primeira pergunta que eu fiz foi: quem fez esse roteiro?
Eu com a ajuda da inteligência artificial. Mas não me critica não, porque tem que saber perguntar. Com certeza, inteligência artificial não é nada sem uma E inteligência... eu fiz as perguntas bem legais, Muito. mas ela já me deu alguns ganchos aqui que eu vou sair um pouco do roteiro. Mas antes de entrar na próxima pergunta, você aí que está nos assistindo, está curtindo, compartilha aí com os amigos, faz um comentário, manda aí um feedback maravilhoso para a Isa, tenho certeza que ela vai gostar e obrigado por curtir e estar nos acompanhando. Isa, eu atuei como executivo 30 e poucos anos e adorei o que você falou agora. E muita gente me pergunta assim, poxa, eu saí da última empresa em março. Você deixou a vida corporativa? Eu falei, não, eu amo o mundo corporativo, porque nele cresci e aprendi muitas coisas. Exato. E nele combati muitas coisas tóxicas minhas, que eu reconheço, e dos outros. E agora, uma pesquisa que fiz em março desse ano, logo que saí da empresa, eu perguntei a mais de 200 RHs do Brasil, que eu tenho contato, o que tira seu sono hoje. 77% responderam não ter líderes preparados. Isso. A segunda, saúde mental. 46,9%. Galera, eu estou fugindo completamente do roteiro, porque lembrei dessa pesquisa. Ótimo, ótimo. E eu tenho falado muito disso. Porque aí eu fui, e eu tenho muito contato com os RHs, números 1 de RH, 117 responderam, e eu perguntei a eles de forma mais qualitativa depois. O que vocês acham desse resultado? E eu poderia resumir o seguinte, esses líderes não estão dando conta de si, não estão se comunicando consigo na linguagem que eu aprendi agora. Só. E aí, adoecendo pessoas, adoecendo empresas e se adoecendo. Sim. Então, eu também assumi essa agenda para mim de combater isso, até porque eu também já sofri desse mal, porque eu não cuidei de mim e eu não pude ser um bom líder para cuidar dos outros. Como é que você tem enxergado isso hoje, você que tem viajado o Brasil, outros países, falando do tema? Como você enxerga esse resultado? Vamos lá. É curioso te ouvir e mostrando a sua vulnerabilidade assim. Aliás, já vou aproveitar e dizer para todos aqueles que estão nos assistindo, quando você mostra a sua vulnerabilidade, você não está colocando a sua masculinidade em xeque. Pelo contrário, né? Você faz, inclusive, você se aproxima de todos quando você diz, olha, eu poderia ter feito diferente, eu não fiz, mas agora eu estou tentando fazer diferente. Sabe? Sim. Eu me lembro quando eu ainda trabalhava na TV e eu treinei um executivo. Eu faço esse treinamento para pessoas que querem falar em público e ele era um engenheiro de uma montadora. Certo. Ele tinha sido mais de 30 anos engenheiro, mas naquela ocasião ele precisava brilhar num palco. Ele tinha que fazer a apresentação junto com uma VP francesa. Eu me lembro que quando eu encontrei e ele estava super aflito, eu falei assim, olha, há quantos anos você é engenheiro? 30. Quantas vezes você subiu num palco? Nunca. Então, vamos por partes. Por que eu estou trazendo esse exemplo desse executivo? Porque a liderança antes ficava no topo. Hoje a liderança não fica mais no topo. Hoje a liderança precisa estar no meio. Para estar no meio, a liderança precisa conversar com o meio. Só que a liderança não aprendeu isso. Então, agora a gente precisa aprender. Assim como educação financeira, ninguém nos ensinou, agora eu preciso aprender. Educação emocional, ninguém nos ensinou, eu preciso aprender. Então, eu reconheço que muitos líderes já acordaram e percebem que, opa, eu preciso me habilitar na comunicação se eu quiser ser um bom líder. É como um médico. O médico ele pode ter todas as especialidades do mundo, mas se ele não souber se comunicar com o paciente, de nada serve a ciência que ele aprendeu. Percebe? Então, na liderança, hoje eu entendo que os líderes mais prósperos, os que mais inspiram, e aí sim, na minha opinião, estão usando o privilégio da posição com responsabilidade, são aqueles que são bons comunicadores. Então, isso a gente vai treinar. É isso. Então, para você que ainda não despertou para a comunicação, fica tranquilo. Né? É possível aprender aquilo que você não aprendeu. Agora, não querer falar sobre isso não vai resolver o problema. Inclusive, falando ainda sobre comunicação, a engenheira Amy Edmondson, que cria a segurança psicológica na década de 90, ela foi muito feliz em trazer para a gente, né, um livro chamado A Organização Sem Medo, em que quando você habilita a liderança na segurança psicológica, você espalha a confiança, com isso há diversidade de ideias, e sabe o que acontece, Adriano?
Inovação. A última linha do Excel significa resultado. Ou seja, empresas em que os líderes se comunicam melhor, os resultados são mais sustentáveis. Perfeito. Olha que lindo, pessoal. Vem mais 3 meses, eu faço outra pesquisa que a Isabela não sabe. Não sei. Eu pergunto para os mesmos 200 RHs tá. e 94 respondem. Eu falo, tá bom, se liderança é teu principal aspecto aí da causa do seu pesadelo, Ponto sensível. dentro da liderança, o que tira o seu sono hoje? Disparado, em primeiro lugar, comunicação ineficaz. Uau! Em segundo lugar, feedback, problemas de feedback. Eu falo, caramba, a gente treina isso há décadas. Eu mesmo investi milhões de reais em treinamento de liderança, comunicação, feedback. Aí eu aprofundei um pouco mais. Tá. RHs do meu Brasil, amigos, me respondam então, por que esses ainda são problemas se você treina tanto? Porque eu não acredito que o cara não saiba como fazer bem um feedback. Ele sabe, ele é treinado. E por que ele não faz? N motivos. Ele está sobrecarregado, ele está sob estresse, ele está sob o quê? Mas ele não está bem com ele mesmo, de novo. Sim. Então, essa pesquisa é muito interessante, eu vou te mandar. Eu quero ver. Eu aprendi também, Adriano, que a gente só ensina aquilo que precisa aprender. Então, tudo que nós estamos falando, eu me coloco, eu fico em vigilância constante o tempo todo. Nós estamos nos comunicando o tempo todo, só que para me comunicar bem fora, eu preciso me comunicar bem dentro. Sabe que quando eu estou fazendo os conteúdos, né, e aí eu passo da segurança psicológica para a atualização de identidade, porque uma coisa é quando você é líder ou está, né, com a expectativa de se tornar. Então, segurança psicológica é a primeira coisa que a gente tem que se habilitar. E a segunda é, independentemente de sendo líder ou não, você precisa atualizar a sua identidade. Será que aquilo que você está fazendo hoje é o que você quer fazer? Ou a empresa que você entrou já nem existe mais e você ainda está preso a ideias equivocadas? Ou a empresa mudou, mas você não se atualizou, então a gente precisa atualizar hoje quem eu sou. Essa empresa que eu estou está fazendo sentido? Os valores são coerentes? Aí sim, eu me comunicando comigo, eu consigo ser um bom comunicador com a minha equipe. Sabe o que eu descobri? Que para ser um bom gestor, você tem que ser uma boa pessoa. Ou seja, não adianta você querer ser um líder comunicador se você já não quer habilitar isso no seu dia a dia. Eu passei 30 anos dizendo que para ser líder você tem que ser exemplo. Eu ressignifiquei isso. Palavra da moda, galera. Tá. Desculpa, ressignificar. Tá. Eu hoje, nas minhas palestras, eu falo, liderança não é sobre ser perfeito. Não é só sobre ser exemplo. É sobre ser humano. Exato. É o meu post no LinkedIn de maior nos últimos 3 anos. Essa frase bombou. E eu falo disso muito, né? Eu tenho recebido pessoas aqui também, como você. Acabamos de ter aqui um CEO de um banco. E falando de vulnerabilidade, Sim. é muito legal. Essa agenda está sendo mais aberta, está sendo mais falada, mas ainda temos muito a fazer. Ou seja, vocês viram o que a Isabela falou? Não, falar sobre vulnerabilidade não me deixa mais fraco, me deixa mais autoconsciente, me ajuda no meu autoconhecimento e assim eu me desenvolvo, eu cresço. Isa, me deu vontade de fazer uma pergunta. Você tem falado bastante aí de se comunicar consigo mesmo. Como você faz isso? Bom, nós podemos usar vários termos para falar sobre autoconhecimento. Porque a gente está caindo em algumas ciladas, especialmente com a comunicação, com a banalização de muitos termos. Então, tem gente banalizando síndrome de burnout, tem gente banalizando estresse, tem gente banalizando liderança, tem gente banalizando um monte de termo. Quando eu falo sobre essa comunicação conosco, eu vou falar sobre autoconhecimento. Só que se essa fala encontra alguém que tem um repertório de autoconhecimento duvidoso, fala, lá vem o papo de autoconhecimento. Então eu vou mudar o autoconhecimento para autorresponsabilidade. Porque a gente aprendeu a ter meta, a gente aprendeu a ser responsável, só que a gente não aprendeu a ser autorresponsável. Então está na hora de você parar um pouquinho, ser autorresponsável? Ter consciência das consequências do que você faz ou deixa de fazer. Não vai dar para culpar o ambiente. Como eu digo, tem muitas pessoas reclamando de ambiente tóxico, quando, na verdade, elas têm comportamentos tóxicos. Então, eu preciso lembrar, Adriano, de direitos e deveres para todos, líderes e liderados.
Então, não é porque alguém chegou no cargo de liderança, e especialmente por resultados técnicos, que ele não vai precisar mais aprender mais nada. E essa resistência a se mostrar vulnerável é justamente, será que eu posso aprender? Mas será que eu posso contratar alguém para me ensinar a me comunicar melhor? Pode, porque se você quiser aprender uma nova língua, por exemplo, se você quiser aprender a falar francês, você vai contratar uma pessoa, uma professora, um professor de francês. Se nós estamos falando de autorresponsabilidade e autoconhecimento, nem sempre você vai conseguir fazer isso sozinho. Eu dou um exemplo, no meu livro, inclusive, eu falo sobre turismo interno. Ou intercâmbio. Tem gente que passa por um lugar, tem gente que fica. Faça turismo interno consigo. Seja especialista em você. A gente busca várias especialidades, a gente se especializa num monte de coisa. E aí, quando é para a gente saber mais de nós, a gente ignora. Deixa para depois. Então, assim como tem lugares que você viaja e você contrata um guia turístico, tem momentos em que você vai ter que contratar um psicólogo, um coaching, ou seja, um guia para te guiar no lugar que você não passa nunca, que é você. Perfeito. Você entende? Mas tô clara. Tá claro. Na prática, significa, parei, tô ouvindo esse podcast, muito bem. Tem 7 perguntas que eu sempre gosto de colocar, se der tempo eu passo. São muito simples, mas parte do princípio, o que é mais coerente agora? O que é inegociável hoje na sua vida? Você já sabe disso ou você está deixando para pensar nisso depois? Porque pode ser que o depois não chegue, que foi o que aconteceu comigo. E é o que acontece com muitos executivos. Não estou falando só sobre burnout, mas estou falando sobre AVC, sobre infarto, sobre vários problemas de saúde pela negligência de si mesmo. Então, a primeira pergunta que eu te faço é, o que você está fazendo? Está fazendo sentido para você? Você continuaria fazendo por anos, mesmo sem receber? Porque aí você está no lugar certo. Então, a autorresponsabilidade, buscar a terapia ou o guia que você mais vai ter afinidade, e aí começar essa viagem que é só ida, não tem volta. Né? O caminho do autoconhecimento é só de ida. Tomara, né? Galera, a pessoa na vida que a gente mais falha é com a gente mesmo. Exato. A gente marca e não aparece. Eu aprendi essa com um psiquiatra uns 30 anos atrás. A gente dá bolo na gente. Total. E não dá para negociar isso mais. É isso aí, adorei, Isa. Só que quando a gente tem 20 e poucos anos, vai, né, Adriano? Sim. 30 e poucos anos, a gente tem uma grande ilusão, um excesso de confiança tremendo. Que não precisa dormir, que não precisa descansar, que não precisa se respeitar. Vamos trazer a palavra respeito, que essa é inquestionável. Mas conforme o tempo vai passando, as nossas necessidades também vão mudando. E aí a gente vai caindo na armadilha da competência. Que quanto melhor você faz as coisas, dependendo do ambiente, ao invés de você ser retribuído com retorno financeiro ou o respeito das posições, você vai recebendo mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho. E aí eu aprendi, por exemplo, a duras penas, que quando você diz sim para tudo, pode até ser que gostem de você, mas não significa que te respeitem. É isso aí. Então, cuidado com a armadilha da competência para você que está nos ouvindo aqui e está fazendo um bom trabalho. Tenho certeza que você não estaria assistindo esse podcast, nesse videocast, querendo evoluir pessoalmente, porque você vai precisar dizer não para coisas que você quer. Esse é o maior desafio, é dizer não para aquilo que você quer, mas não pode. Mas não posso por quê? Você vai ficar sem dormir? Você vai ficar sem comer? Você vai ficar sem se cuidar? Você vai ficar sem fazer aquilo que é necessário para a sua saúde? Então a resposta é não. A regra é muito simples. Se um sim te coloca em risco, a resposta é não. Mas risco do quê? Você precisa saber o que é arriscado para você. Eu sou da geração que eu me formei em 1989 e já era estagiário. Tá Então, bom. na década de 80 ainda. Aquela famosa frase, quando você entrar aqui na empresa, você deixa seus problemas lá do lado de fora. Acho ótimo. E eu falei isso por um bom tempo, acreditei, e eu vivi isso por um bom tempo. Mas, sendo um estudioso e alguém que aprende muito com os erros meus e dos outros, eu tenho essa humildade, eu comecei a aprender as carreiras que davam certo e as que não davam certo. E com o tempo passei a me reposicionar no meu RH. Não é só contratar a pessoa certa, no lugar certo, com as competências certas, alinhamento de valores, incentivos certos, esse alinhamento das galáxias, importante. Eu passei a ver que pessoas que tinham tudo isso alinhado, estavam na posição correta, competência certa, com um gestor bacana para ele, incentivo bom, recompensa boa, descarrilhavam de vez em quando. E passei a ver que problemas que a pessoa tinha na dimensão ou familiar, ou de saúde, ou de finanças, essa que
pegava muito também, geralmente descarrilhavam outras. E eu passei a olhar o ser humano, isso final da década de 90, Uau. de forma integral, né? E com minhas equipes tentando trabalhar isso. Como é que você tem visto essa questão, né? Não basta só ser, né, ter as competências certas, estar no lugar certo, né? A pessoa tem que cuidar de um todo, né? Sabe que primeiro a gente tem que entender que hoje, 2024, o nosso zeitgeist, o espírito do tempo que a gente vive, o tempo está borrado. O que isso significa? Eu estou no trabalho e estou tendo contato com a minha família. E estou com a minha família e estou tendo contato, se eu tiver com o meu telefone, com o meu trabalho. Sabendo disso, é minha responsabilidade colocar limites. Ao mesmo tempo, Adriano, eu preciso só lembrar que se você está tentando equilibrar vida pessoal e vida profissional e não está conseguindo, eu vou lhe dar parabéns, porque vida é uma só. Então, se antes nós tínhamos a ilusão de que poderíamos deixar os problemas da catraca para fora, quando a pandemia fez a gente levar o trabalho para dentro de casa, muitas pessoas questionaram, e agora eu fico aonde? Sim. Porque se antes eu não podia levar os meus problemas e minhas emoções, e agora o trabalho foi para casa, agora eu fico aonde? O que me ajuda, então, a te dizer que vida é uma só. Eu, como especialista em comunicação, eu preciso já corrigir uma fala que a gente fica repetindo exaustivamente. Como equilibrar vida pessoal e vida profissional? Não existe. Existe vida. Você está tentando equilibrar objetivos pessoais e profissionais. Esse, inclusive, é o tema de um movimento que eu levo desde 2020 chamado Produtividade Sustentável. Você que ama o que faz, você quer continuar fazendo o que você está fazendo? Por quanto tempo? Não adianta você querer um mundo sustentável e viver de forma insustentável. Eu só aprendi isso depois de viver um estilo de vida muito insustentável. Aí sim eu falei, opa, é verdade, não tenho duas vidas, né? Só os gatos têm 7 vidas. A gente tem uma só. Então eu preciso ter coerência que neste zeitgeist, nesse tempo que nós estamos vivendo, eu preciso saber quais são os meus limites, porque senão tudo pode se tornar um problema. A internet é problema, o barulho é um problema, o excesso de tudo é problema. Ou não. Sabendo estabelecer esses limites, ser flexível a ponto de poder negociar tanto com as pessoas da sua família quanto com as pessoas do seu trabalho, aí esse é o lugar mais difícil, mais desafiador. Porque a gente, por mais que você tente fazer a sua vida super linear, super equilibrada, nós vamos viver altos e baixos todos os dias. Saúde mental, na prática, inclusive, de segunda a segunda, é a capacidade para lidar com altos e baixos imprevistos todos os dias. Se você pegar a definição da OMS, que saúde mental é isso, é aquilo, tá. Mas na prática, de segunda a segunda, 24/7, é a capacidade para lidar com altos e baixos imprevistos todos os dias. Agora, se você está num ambiente profissional em que você não tem diálogo, não tem comunicação, não tem negociação, fica muito complicado manter um ambiente familiar saudável. Eu só aprendi isso depois do que eu vivi. Até porque quando eu só tinha um ambiente profissional na minha vida, eu não tinha ambiente pessoal. Eu achava que eu não precisava. Porque eu estava trabalhando o tempo inteiro. E aquilo já era o suficiente para me deixar feliz. E não é. Então, quando você me fala das coisas que podem descarrilhar a vida, é importante, então, a gente entender sobre os tripés que cada um vai ficar sobre, porque se você tiver saúde firme, família firme, espiritualidade firme, trabalho firme, beleza. Se você perde o trabalho, mas a saúde, a família e a espiritualidade estão ok, você continua. No meu caso, quando eu perdi o trabalho, eu já não tinha mais saúde, não tinha família e estava longe da espiritualidade. Aí dá a impressão, nossa, perdi meu trabalho, eu perdi tudo. Porque você estava colocando no trabalho toda a sua vida. Perfeito. Lindo. Eu tenho um amigo, meu padrinho de casamento, Dr. Rodrigo Schroeder. Um abração, Rodrigo. É um médico aí super seguido, mais de 1 milhão de seguidores na rede social e cuidou da minha saúde. Médico do quê? Até hoje. Ele é médico de esporte, de saúde, Tá. de atividade física. Ele era ortopedista, pivotou, está no meu livro. Tá, ótimo. Esse livro que eu te vou dei. querer ler. Você Bem, em Ação. Você em Ação, bem bacana. E ele fala que o equilíbrio é utopia, né? É um pouco do que você falou, né? A gente tem vários papéis. Mas para você, nosso telespectador, Isa, muita gente te conhece, muita gente sabe o que aconteceu com você. Mas se você pudesse contar, eu te vendo falar aqui, para quem não conhece, Tá. né? O que ocorreu? Tá. Eu sou uma paranaense,
tá? Do interior do Paraná. Hoje eu tenho 43 anos. Eu saí do Paraná com 16 anos, comecei a trabalhar em São Paulo com carteira assinada, inclusive, no SBT. Passei pelas principais emissoras de rádio e TV. Quando eu chego na principal emissora de comunicação, especialista em comunicação, então eu alcanço a Rede Globo, eu trabalho como apresentadora, como repórter, sou solicitada para tapar todos os buracos, apagar todos os incêndios, e aí eu estou me sentindo super... Uau, cheguei lá. Quando eu cheguei lá, o que aconteceu? Eu adoeci. Um belo dia, eu fazia 3 jornais, e aí o jornal, o primeiro, do meio, na época na Globo News, eu tive um apagão. Só que esse apagão, Adriano, foi o seguinte, eu estava falando das capitais e era um improviso assim, de 12 minutos. 12 minutos, falando, conectando, né, as informações. E aí eu esqueci o nome da capital do meu estado. Por 3 segundos. Então, se alguém estivesse prestando atenção ali no switcher, né? Switcher, gente, é aquela casinha que fica todos os botões, tá? Se alguém estivesse prestando atenção ali, teria visto que, opa, aconteceu alguma coisa. Foram 3 segundos. E nesses 3 segundos, aconteceu uma outra coisa, que aí ninguém poderia ter percebido, mesmo aqueles que deveriam estar me ouvindo. A visão ficou escura, a boca ficou seca, o coração acelerou, o estômago embrulhou, as pernas tremeram. Isso durante 3 segundos. E naquele momento, Adriano, eu descubro que dor que não sangra dói em dobro. Se eu tivesse desmaiado, a história teria sido outra. Se eu tivesse tido uma convulsão, se eu tivesse sangrado, a história teria sido outra. Mas como eu não sangrei, eu não desmaiei, eu recuperei, eu volto, né? A alma volta para o corpo. Para onde eu fui depois? Hospital? Lógico que não, rapaz. Sou comprometida. Fui pro banheiro, chorei, me recuperei. Refiz minha maquiagem e fiz mais um jornal. Quando eu acabo o meu expediente, ou seja, eu já tinha feito 3, quando eu acabo o meu expediente, aí sim eu vou ao médico, aí sim sob risco de convulsão. Quando eu chego no médico e ele me dá o diagnóstico, e engraçado porque eu tinha entrevistado uma psicóloga para o meu livro, que é para quem quer fazer as pazes com o tempo, eu tinha entrevistado ali uma pessoa e ela tinha me descrito o burnout e eu não tinha reconhecido em mim. Porque para mim parecia que ela não gostava do trabalho dela. Então, quando o médico fala, não, você está vivendo a síndrome de burnout, Isabela. Eu falei, doutor, é impossível, eu amo o que eu faço. E aí foi quando ele me disse, por isso mesmo, pessoas que amam o que fazem têm muito mais chance de se negligenciar, de se deixar para depois. Ele falou, mas fica tranquila, você é muito competente, você tem muito resultado no que você faz. Vou te dar aqui um afastamento, tá tudo certo. Você vai se afastar, você volta e continua. Beleza, hein? Saí com o meu atestadozinho. E aí, diferentemente do que o médico disse, quando eu volto de licença médica, eu fui demitida no mesmo dia. Então, o meu caso, ele não ficou famoso por eu ter tido burnout. O meu caso ficou famoso por eu ter sido demitida pós-burnout. Só por isso. E naquele momento foi muito delicado. Depois eu fui reintegrada pela justiça para uma função muito diferente da que eu fazia. E aí, depois de uma semana, eu entendi, mas como é que eu posso voltar para um lugar que não me querem? Como é que eu posso ficar num lugar que ninguém olha para mim? Eu tinha que subir pela escada de emergência. As pessoas me evitavam. Então, reintegração para quem é desligado, mesmo para problemas físicos, já não é recomendado, tá? Imagina para condições mentais. Eu não tinha condições de estar no ambiente ainda com repulsa. Não, eu tinha que estar no ambiente acolhedor. Bom, e aí ali começa uma grande jornada, Adriano, de redescoberta. A demissão, meses depois só, eu descubro que a demissão me deixa livre para minha missão. Então, hoje eu tenho missão dentro da minha profissão. Porque como jornalista, por mais de 20 anos, eu defendi infinitas pautas. Infinitas pessoas. Cada dia, como repórter, eu chegava na TV, pegava uma pauta, eu tinha que defender pessoas e causas que eu nem fazia ideia. Quando eu vivo isso na pele e me expõe publicamente como a demitida da Globo, eu demorei também muito para entender que aquelas pessoas não estavam falando de mim. Elas estavam querendo cliques e, para isso, usavam o nome da empresa que eu trabalhava. Óbvio. Uhum. Para isso não me abalar ainda mais, eu tinha que me defender. Então, quando as pessoas me dizem, mas você então aproveitou... Olha só,
eu aproveitei para, se for, né, se eu posso usar esse verbo, foi para entender que naquele momento Deus estava me entregando uma pauta e dizendo assim, olha, agora defende essa aqui, Sim, porque essa aqui que a gente precisa de ajuda, né? Então eu começo um grande processo de autoconhecimento, perdão, porque a prisão do burnout, e se você você que já teve o diagnóstico e ainda vive isso, porque recentemente eu ouvi uma pessoa dizendo, mas Isabela, eu ainda me sinto presa. Eu falei, porque você precisa se perdoar. A chave dessa prisão chama-se perdão. Então eu precisei me perdoar, que tudo aquilo que eu fiz achando que estava o máximo, não estava. Eu não estava me comunicando comigo, eu não estava respeitando tudo que meu corpo já estava dizendo. Eu cheguei a operar safena, Adriano. Porque eu não tinha recuperação venosa, porque eu não tinha 6 horas de sono. Percebe? Então, eu já estava de 5 problemas graves de saúde, eu já tinha 3 por conta da privação de sono. Mas aí o que a gente pensa? Não, depois eu me cuido nas férias, né? E a empresa está vendo, alguém vai cuidar de mim. Aí, gente, você fica esperando um milagre, olha, só por Deus. Mas aí, ó, avança a casa, depois da demissão, depois da reintegração e toda aquela exposição que foi muito ruim para mim, especialmente porque eu não fui chamada por nenhuma outra emissora, porque a exposição me colocava como incapaz. Não, a gente não quer mais. E aí eu só tinha um lugar para ir. Para dentro. Eu não tinha outro lugar para ir. E aí é quando eu... entendi. Então o burnout é um freio, não é o fim. É um nome novo para um problema antigo. Olha, é isso que eu estou vivendo. Tem milhares de pessoas que estão me pedindo ajuda agora pela internet. Então, o que aconteceu? Aquela situação tão dramática naquela circunstância se tornou um farol para que eu pudesse seguir a partir daquela situação para contribuir com a saúde de outras pessoas. Emocionante. É isso. Então, olhando para trás, isso vai fazer 6 anos já. Depois disso, eu consigo engravidar. Com 40 anos, naturalmente. Porque quando eu aprendi a me amar, eu consegui gerar o amor. Eu só consegui gerar a Angelina depois que eu aprendi a me amar, depois que eu aprendi a me respeitar, depois que eu entendi que eu não merecia adoecer para estar trabalhando. E é isso que hoje eu mais defendo, para que você se respeite, para que você não caia na ilusão de que, como nós estamos num país de desempregados, eu tenho que aguentar isso aqui, custa o que custar. Não! É sua responsabilidade buscar um novo conhecimento, uma nova habilidade, porque ao mesmo tempo em que nós temos muitos desempregados, nós temos apagão de mão de obra. Só que eu não cresci com esse raciocínio, né, Adriano? Eu cresci com o raciocínio de entrou, carteira assinada, vai até morrer. E quanto mais prestígio um local tem, mais você se encolhe para caber. Quando eu sinalizava, né, com todos esses meus problemas de saúde por eu trabalhar de madrugada, mas o problema não era a madrugada, era a madrugada mais a quantidade de trabalho. Quando eu sinalizava alguma insatisfação para minha família, era assim, mas imagina que você vai sair. Você está doida. Né? E o mais doloroso foi quando eu adoeci, e a síndrome de burnout, você perde funcionalidade. É meu papel, inclusive, a explicar que cansaço é uma coisa, exaustão é outra, burnout é outra coisa. A gota que transborda o copo para o burnout chama-se assédio. Então, o problema do burnout não é o trabalho. O problema do burnout é o assédio no ambiente de trabalho. Quando você tem o diagnóstico da síndrome de burnout, que só pode ser clínico, não é um achismo, não é um teste de revista, você perde funcionalidade. E eu não conseguia dirigir e nem ler textos. E eu ouvia da minha família, mas você parece que está tão bem. Como é que você não está conseguindo trabalhar? É como a gente falar para uma pessoa que está sofrendo com asma, mas como é que você não consegue respirar? Tem tanto ar. Percebe? Então, eu descobri, Adriano, que dor que não sangra dói em dobro. Infelizmente, a gente não tem empatia para reconhecer uma incapacidade de alguém que não está sangrando. Bom, minha amiga, depoimento emocionante. Eu estava aqui observando e aprendendo. E até o timing das coisas que ocorreram, né? Eu também tive, mas isso aí é papo para outro, quase na mesma época, 7 anos atrás. Mas boa parte da minha carreira no RH, eu contava a história do porquinho e da galinha. Você conhece? Não, acho que essa não. Me conta. Te convido para um café da manhã e o porquinho e a galinha são meus sócios nesse café da manhã. Tá bom. A galinha vai ceder o ovo, o porquinho o bacon. A galinha ela é envolvida.
O porco ele é comprometido, porque ele dá uma parte do corpo dele. E eu falava em muitas organizações como o RH, Garoto, olha, nós temos que ser comprometidos, tem que ser igual o porquinho, tem que dar um pedaço do seu corpo. E aí, em um determinado momento, eu tive que demitir um gerente. Numa situação completamente, assim, para mim, absurda. Eu falava, e eu perguntava, né, para os donos da empresa, mas ele doou tocinho a vida inteira. Ele acabou de casar e está com um pai com câncer, assim mesmo. Não, mas ele não está performando bem. Esse não performar bem, ele desagradou politicamente a uma pessoa influente na empresa. Uma pessoa. Uma pessoa. E eu tive de demiti-lo. Eu cheguei em casa naquele dia e falei assim, nunca mais eu dou meu tocinho, porque a empresa não dá o tocinho dela. Então, galera, eu passei a falar de outra forma. A gente tem que ser comprometido com a nossa vida, com a nossa saúde, a nossa família, cuidar da gente. Com a empresa, a gente é compromissado. Eu entrego o meu melhor, eu gero resultado e espero ser retribuído no mesmo compromisso, na mesma intensidade, nas condições de trabalho que eu tenho, na recompensa e etc. Exato. É troca. É troca. E aí eu falo para a pessoa, principalmente para você, que diz, eu amo minha empresa, eu falo, ok, é seu direito. Mas cuidado, você pode não ser correspondido. E quem está falando aqui é quem sentou 30 e tantos anos numa cadeira de gestão de pessoas, vendo isso a todo dia, a toda hora. Então, e muitas vezes não é nem isso que a empresa quer. Né? É a relação de compromisso. Para a gente terminar aqui, como é que você encara isso, como você lida com isso e como tem sido aí teu papel para ajudar as pessoas a terem compromisso? Pronto. Primeiro, como eu falei no início, eu tenho levado conversas difíceis para a gente evitar uma vida difícil. Por muito tempo eu evitei conversas difíceis e tinha uma vida difícil. Então está na hora da gente ter conversas difíceis para organizar as coisas, Adriano. Eu não vejo problema nenhum em você pedir demissão ou a empresa te demitir, desde que isso esteja numa relação transparente e que você saiba. Ah, tá, então se eu fizer isso aqui, pode acontecer isso? Tô sabendo agora. E não que se você entrar na onda da meritocracia, faz, é quando você acha que você está, opa, aí você é dispensado. Tá? Então, eu acredito muito, e falo isso no meu livro, a gente troca tempo por dinheiro, troca talento por dinheiro, a gente está numa relação de troca num trabalho. Então, essa troca ela tem que ter um equilíbrio dinâmico, porque quando há muita desigualdade, quando você está entregando muito e recebendo pouco, vai dar ruim cedo ou tarde. E veja, e isso é importante que todas as pessoas envolvidas numa relação tenham clareza. As pessoas me perguntam, mas então, Isabela, você vai falar para os meus funcionários trabalharem menos? Eu não. É para você se respeitar mais. Se ao se respeitar mais, você vai ter mais condições de fazer design organizacional, que é uma habilidade, inclusive, que, além da segurança psicológica, a liderança precisa aprender, que é faxina. É reorganizar, para entender quem é que está folgado, quem é que está sobrecarregado. Será que eu consigo apoio mútuo aqui? Porque senão vai ficar pesado mesmo para a liderança resolver tudo. E o líder não vai resolver tudo. Todo mundo tem os seus direitos e seus deveres. Partes iguais para todos. Então, o mundo ideal é aquele em que eu posso negociar, que eu posso trocar. O problema, Adriano, é quando você doou. Aí, quando você fez um pedido de ajuda, não. Então, falta flexibilidade. Flexibilidade, inclusive, eu coloco dentro dos EPIs da saúde mental, que é um movimento que eu tenho levado o Brasil afora. Se nós já temos equipamentos para riscos físicos, está na hora da gente ter equipamentos e recursos para riscos mentais. Vide a NR1, que em maio de 2025 vai determinar que as empresas encaminhem para o governo uma lista de riscos psicossociais, assim como existem riscos químicos, riscos ambientais e tudo mais. Ou seja, a gente está evoluindo. Então, respondendo a sua pergunta, nós estamos evoluindo. Eu estou levando essa mensagem para lugares, Adriano, que se tivessem me contado, eu desconfiaria. Que lugares são esses? Conselho Nacional de Justiça, Tribunal de Justiça Militar, OAB, Procuradoria-Geral, lugares muito conservadores. Sim. E que quem não está por dentro do que nós estamos falando vai assim, imagina, esse assunto ainda é bobagem. Não é. Então, muitos órgãos públicos já estão acordando.
Muitas profissões já estão despertando. Se aprofunde sobre a NR1, que é lei a partir de maio de 2025. E isso não é para ferrar ninguém, isso, pelo contrário, é para preservar a saúde de todos. Se você acha que isso é um problema, é porque você não está fazendo a sua parte. Esse é um problema. Só vai ter medo de demonstrar quais são os riscos psicossociais aqueles que ainda estão no modelo de liderança no topo, que não fala com ninguém, e sangue nos olhos. Substitua sangue nos olhos por brilho nos olhos. Você vai ver como o resultado ele é mais sustentável. E aí você vai ter aliados. Aí sim fica gostoso. Porque o trabalho, Adriano, é a coisa mais linda. Você poder trabalhar num lugar que você sempre quis, poder executar algo que você vê que transforma a vida das pessoas é maravilhoso. Só que o seu Paracelso já disse lá no século XVI que a diferença entre o remédio, o veneno é a dose. Então o problema não é o trabalho. Mas se eu estou num lugar em que não há equilíbrio, não há respeito, há desvalorização, há assédio, vai dar ruim em algum momento, né? Combinação ruim. É. Isa, eu te agradeço muito. Obrigada. A gente tem que terminar. Pessoal, vou ousar aqui. Eu falo manso, eu sou de característica introvertida, mas eu sou muito ousado. Ousado. Sempre. Intenso, sagitariano. Aí um dia eu te conto também como eu conquistei Thaís Duquesne, que foi com uma flechada sagitariana. É mesmo? Depois eu te conto. Aí é para um outro papo. Mas eu estou aqui com um feeling que o que vocês viram aqui é o primeiro episódio de uma temporada. Pronto. Isabela Camargo, Adriano Lima, porque nós temos muito mais assunto para falar. Muito. E vamos explorar isso. E, de novo, te agradecer. Foi lindo. E que você siga aí nos ajudando e muito a gente cuidar melhor da gente mesmo, tá? Gratidão. Muito obrigada, Adriano. Obrigada pelo tempo de todos vocês, né, que estiveram conosco. Eu só quero encerrar com uma frase. Você só vai dar conta da sua agenda se você se incluir nela. E você pode alcançar o sonho que você quiser. Só que se você perder relacionamento e saúde pelo caminho, me parece que não faz sentido. Não dá, não vai dar legal, né? Então, gente, muito obrigado. Mais um episódio aí do Gente que Pode. Você curtiu? Dá aí um clique aí no coraçãozinho, comenta e principalmente compartilha para os seus amigos. Valeu!